Recentemente saiu uma notícia de que as custas de cartórios e a taxa de TBI poderão agora ser inclusas no financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal. E no papo de hoje eu vou te explicar como isso realmente vai funcionar. Eu sou a Tati Gurgel e esse é o Papo Legal. Já curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque eu te trago experiências, te trago informações e te trago notícias do mercado de imóveis. Antes de falarmos da normativa da Caixa, vamos entender um pouquinho como é feito o financiamento de imóveis e como você pode fazer para comprar um imóvel financiado. A maioria dos bancos fazem financiamento de imóveis. A Caixa, porém, detém 70% dos créditos imobiliários no Brasil e é por isso que hoje eu vou falar de financiamento da Caixa Econômica. A Caixa financia hoje, no máximo, 80% do valor do imóvel. Os outros 20% você tem que pagar com recursos próprios. Isso tudo dentro da capacidade de pagamento do cliente. A Caixa vai analisar o score do cliente, vai analisar a renda do cliente. A renda mensal do cliente poderá ser comprometida no máximo em 30% para o pagamento da parcela. Então, por exemplo, se você ganha R$10.000 por mês, então você vai poder ter uma parcela de no máximo R$3.000 por mês. Mas você pode compor a sua renda com outra pessoa. Pode ser o marido com a mulher, pode ser o filho com o pai, pode ser um casal de namorados, pode ser até 2 amigos, 3 amigos. Não tem muita regra para composição de renda. A Caixa Econômica, como um banco do governo, ela tem o objetivo de garantir a moradia. Então hoje a Caixa financia a casa pronta e financia também o terreno com a construção. O combo terreno e construção. Só terreno não faz financiamento na Caixa. E o mais interessante que a taxa de financiamentos utilizada tanto para a casa pronta quanto para o terreno em construção é a mesma. O que vai diferenciar é o relacionamento do cliente com o banco. Se você utilizar mais produtos do banco, tiver um investimento no banco, utilizar cartão de crédito, tiver uma conta corrente onde recebe salário, todo esse estreitamento de relacionamento vai te proporcionar taxas de juros menores. Aproveitando que estamos falando de taxa, é importante que você saiba a diferença entre as taxas na hora de fazer uma contratação de financiamento, porque depois você não pode mais alterar a taxa que foi contratada, nem o sistema de amortização ao longo do financiamento. Existem muitas taxas, mas as mais utilizadas hoje são a TR, que é um indexador baseado na poupança. Portanto, é uma taxa mais segura para quem vai fazer um financiamento a longo prazo, e o IPCA, que é uma taxa menor, porém é uma taxa de mais risco, porque ela é baseada na inflação. A TR varia hoje de 7% a 8%, enquanto o IPCA varia em torno de 4,6%. Além das taxas, é importante você entender também sobre o sistema de amortização. Hoje temos 2 mais utilizados: a tabela SAC e a tabela Price. A tabela SAC é um sistema de amortização onde as parcelas são decrescentes. Você começa pagando uma parcela maior e ela vai tendo uma redução ao longo do financiamento. Já a tabela Price, ela tem parcelas menores e ela tem uma parcela quase que igual do início ao fim, mas se você pegar o montante no final e comparar a tabela SAC com a Price, você vai ver que você pagou mais juros na tabela Price. Então a tabela Price, ela também é aconselhável para pessoas que vão fazer financiamento a curto prazo. Então, um conselho meu aqui para você: se você vai fazer um financiamento de até 10 anos, eu te aconselho a usar o IPCA como indexador e a tabela Price. Porque você quitando esse financiamento antes, você vai pagar um juros menor. Isso é muito indicado no caso de um investidor que compra imóvel para vender logo em seguida. Agora, se você não tem um plano para quitação desse financiamento a curto prazo, você pretende pagar esse imóvel no prazo aí de 30 a 35 anos, sem sombra de dúvida, você deve contratar a TR e a tabela SAC, porque elas têm um risco muito menor pelo histórico nosso do Brasil de poupança. Falando em prazo de financiamento, a Caixa financia
em até 35 anos. E depende também da idade do cliente que está fazendo financiamento. Idade mais financiamento tem que ser igual a no máximo 80 anos e meio. Agora, quanto ao uso do FGTS, muitos clientes têm dúvida com relação a quando e como usar o FGTS na hora de comprar o imóvel. Tem algumas regrinhas. O imóvel, por exemplo, tem que ter um valor de no máximo 1,5 milhão. O imóvel tem que estar localizado na cidade onde você mora ou onde você trabalha. Você não pode ter outro imóvel nessa mesma cidade ou em cidades limítrofes. Então, encaixando você nessas regras do FGTS, você pode também utilizar o FGTS como parte de pagamento. Inclusive, o FGTS pode ser utilizado para amortizar alguma dívida que você já tenha. No caso de financiamento de terreno mais construção, depois que a casa estiver pronta, você também pode usar o FGTS para ir amortizando a dívida a cada 2 anos. O processo de financiamento na Caixa hoje é muito rápido. Depois de você ter apresentado todas as documentações, e já anota aí quais as documentações que você precisa apresentar na Caixa. Os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de estado civil e o comprovante de renda, que este é o mais importante, que tem que ser um holerite ou a declaração do imposto de renda. Dificilmente você vai conseguir um financiamento utilizando extratos bancários. Depois de apresentada essa documentação e aprovado o financiamento, em torno de 20 dias já se assina o contrato com o banco. Esse contrato depois é enviado para registro no cartório de registro de imóveis. Retornando do registro de imóveis, na sequência o vendedor já recebe o pagamento pelo imóvel. Mais uma coisa, é muito importante que a documentação do imóvel esteja regularizada, que esse imóvel tenha habites, que seja registrado no cartório de registro de imóveis, porque do contrário você não vai conseguir fazer o financiamento. Agora vamos finalmente falar sobre as taxas de cartório e de ITBI que poderão ser inclusas no financiamento. E se você tem alguma dúvida sobre pagamento de ITBI, custas de cartório, custos adicionais para aquisição do imóvel, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu já gravei sobre isso, para que depois você possa tirar suas dúvidas. Bom, vamos lá. Essa taxa de cartório e custas de ITBI que você pode incluir no financiamento agora, que gira em torno de 5% do valor do imóvel, ela pode ser inclusa somente em relação ao valor que está sendo financiado. Então não é simplesmente pegar, por exemplo, você que está comprando um imóvel de 1 milhão, 5% de 1 milhão e incluir esse valor no financiamento. Se eu estou adquirindo um imóvel de 1 milhão, o banco vai me financiar no máximo 80%, certo? Então, no caso de 1 milhão, o banco vai financiar 800 mil. Então, o que você pode incluir de documentação no financiamento? Somente 5% em cima do valor que está sendo financiado, 5% em cima desses 800 mil e não em cima do valor total do imóvel. E além disso, a parcela mensal não poderá passar de 30% dos seus rendimentos. Então, não é simplesmente pegar 5% do valor total do imóvel e incluir no financiamento. Tem toda uma análise. Esse 5% é em cima somente do valor que será financiado e dentro dos 30% que você pode comprometer da sua renda mensal. Ficou claro? Se você tiver mais alguma dúvida com relação a essa nova normativa, com relação ao financiamento de imóveis, coloque aqui a sua pergunta abaixo do vídeo e eu vou ter imenso prazer em responder para você. E eu te aguardo na próxima semana com mais um Papo Legal!